te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Bom dia, minha flor linda. Paz de Cristo. Passando aqui para trazer a palavra do dia de hoje. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 6 e 7. Vai dizer assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Esse texto, enquanto hoje pela manhã o Senhor me acordou, e trouxe ao meu coração essa palavra, esse texto, para meditarmos juntos, e eu estava assistindo um programa que eu sempre assisto, um programa diário, e o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito. A irmã estava ministrando, em um outro texto, e quando eu acordei, duas palavras veio ao meu coração, e talvez no dia de hoje, assim, para quem sentiu falta ontem da ministração, um Deus que Ele provê para si, o cordeiro, E quando eu acordei, Deus me deu algumas 3 ministrações que no decorrer desse dia, eu vou estar entregando para cada um, de vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. Então, se prepara aí, de meio-dia também vai ter uma palavra para você, tá certo? No meio da manhã, mais outra palavra que Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, ok? E quando essa manhã eu estava ouvindo, esse programa, e daí a irmã estava ministrando sobre a sarça, que não se consumia, e sobre a vida, na verdade, de Moisés. E daí, quando ela citou um texto e falando sobre o monte, e logo o Senhor me lembrou desse texto. A Bíblia aqui vai dizer, querido, que há momentos na nossa vida que Deus vai até nos pedir, o sacrifício. Deus até vai requerer de nós algo que seja de sacrifício, embora algumas pessoas não consigam entender, porque é verdade, nós estamos no tempo da graça, da nova aliança. Deus já se fez sacrifício por nós, mas nós precisamos entender que muitas vezes o sacrifício será a minha vida, será a tua vida, para o louvor da glória de Deus. E quando você vai observar o texto que eu acabei de ler, em Gênesis 22, obrigada Camilinha, Gênesis 22, o versículo do 6 ao 8, vai falar de um diálogo de Isaque, o seu filho Isaque, com o seu pai, onde ele não estava entendendo, Isaque, que ele próprio seria o sacrifício. Porque quando a gente vai ler o texto, o Senhor chama a Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, E em obediência, Abraão foi. A Bíblia vai dizer, o texto 22 todo, vai dizer que Abraão acordou, pegou uns servos seus, um jumento, e ele foi para adorar o Senhor.
E Abraão, na sua fé, na sua confiança e na sua obediência, mesmo que aquilo, provavelmente, porque nós, quando olhamos esse texto, muitas vezes analisamos e como uma história, um conto de fadas, né? Achamos, né, assim, que ele confiava em Deus, mas era o seu filho. A Bíblia vai mostrar no texto quando Sara manda que Abraão dispense, né, Agar e Ismael. A Bíblia vai dizer que Abraão sentiu muito porque envolvia o seu filho, né? Ou seja, havia um sentimento, havia ali, né, uma emoção, né? Então, muitas vezes a gente pensa, né, assim, que em obediência, claro, ao Senhor, mas aquilo não me custava, aquilo não estava mexendo com as suas emoções, com o seu sentimento, porque envolvia o filho e o filho da promessa. Lá atrás a gente vai ver, ele já despede um filho, o filho vai embora, Ismael, que não é da promessa ou da escrava. Então ele perde um filho, mesmo que não da promessa, mas um filho, mas o texto vai mostrar um Abraão disposto a obedecer a Deus em toda e qualquer situação. E nessa manhã, quando Deus estava falando ao meu coração, nesse primeiro texto, né, assim, que muitas vezes o sacrifício é eu e você. Ele vai cobrar de mim e de você, não uma cobrança como algumas pessoas vejam, né, assim, de mal, mas nesse oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Ele vai pedir a minha vida e a tua vida, mas saiba de uma coisa, que Deus nunca vai pedir nada para mim e nem para você, que Ele não glorifique o seu nome lá na frente por intermédio da sua vida. Muitas vezes nós precisamos aprender com Abraão, né? Mesmo que aquilo nos cause dor, mas abrir mão, a gente entregar como sacrifício agradável ao Senhor. E quando eu estava lendo esse texto, né, assim, e acordando, e o Senhor me acordou, né, e eu estava dizendo, Senhor, como, né, eu vou estar trazendo essa palavra. E o Senhor falou para mim, né, ao meu coração, né, eu vou prover para você, filha. Você muitas vezes é um sacrifício, né, e muitas vezes Deus vai pedir algo de nós que parece realmente doloroso, parece muitas vezes tão difícil de a gente realizar, de fazer. Mas quando eu olho para esse texto e vejo o diálogo de Isaac e de Abraão, Abraão sobe em obediência ao Senhor. Se ele sentiu, né, a dor da separação do seu filho Ismael, que não era o da promessa, era o da escrava. Se ele sentiu, imagine você agora o sentimento que Abraão tinha, né, assim, porque era o seu filho amado, o seu filho da promessa, e agora Deus estava lhe pedindo como sacrifício ao Senhor. Claro, querido, que a gente precisa entender que existia uma emoção sim ali, né? Havia um sentimento, mas havia um desejo maior em obedecer ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, se você quiser meditar mais, a Bíblia vai dizer nesse capítulo 22, que ele arruma a lenha e quando ele deixa os seus servos lá embaixo, ele diz para os seus servos, fiquem aqui, que nós voltaremos, né? Mas ele tinha consciência, sim, que ele estava subindo ali para sacrificar o seu filho, o seu único filho. Mas no seu coração havia uma certeza de uma providência do Senhor, de um milagre do Senhor, mesmo que ele não estivesse entendendo como esse milagre iria acontecer, como esse milagre iria ser realizado, né, na vida dele. A Bíblia vai dizer que o seu próprio filho, Isaac, conversando com seu pai, ele questiona, né, e diz, pai, aqui está aqui está a lenha, aqui está a faca, né, assim,
que é o cutelo, né? Assim, mas cadê o cordeiro? Porque o sacrifício envolvia naquela época, né? Envolvia o cordeiro, porque Deus se fez cordeiro por nós, né? E sacrificou por minha vida e por tua vida. Mas eu estou falando naquela época e se prestava o sacrifício ao Senhor dessa forma. E por isso que muitas vezes alguém não entende quando Deus pede, né, não mais o cordeiro, porque ele é o cordeiro da nossa vida. Foi ele, mas quando muitas vezes Deus vai pedir algo para as nossas vidas que nós precisamos, requer confiança, requer esforço, requer entrega da nossa vida. Mas muitas vezes a gente vai dizer, não, Senhor, né? Tu sabes como é que eu tô, muitas vezes você vai estar enfermo, muitas vezes você vai estar sem condições, e o Senhor está dizendo assim, mas eu estou te pedindo isso. Será que você vai dizer simplesmente, né, assim, ô Senhor, né, assim, pode ser outro dia, ó Senhor, tu estás vendo que isso aqui, né, e muitas vezes a gente não vai querer entregar. Às vezes a gente precisa entender que Deus não vai estar pedindo um cordeiro, porque Ele já se fez cordeiro por nós. Mas muitas vezes nós vamos precisar entregar algo que para nós seja tão importante, algo que para nós seja tão difícil de entrega, né? Assim, talvez você não esteja entendendo a dimensão que essa palavra tem falado comigo, né? Assim, nessa manhã. Muitas vezes a gente vai ter que sacrificar algo da nossa vida, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos separou, né? Assim, e quantas pessoas, né, têm aguardado, esperado a palavra do dia, e aí o Senhor vai dizer assim, filha, me dá, né, o teu único filho, me dá o teu tempo, me dá a tua vida, mesmo como ela está, me dá como canal para que eu possa prover o milagre para si. Sabe, querida, que nessa manhã, quando eu acordei, né, o Espírito Santo de Deus me acordou, né, assim, e ele estava falando isso comigo e eu reconheço as minhas limitações. Mas nessa manhã, Deus, assim como estava falando para Abraão, talvez esteja falando aí para você, que talvez esteja dizendo, eu não tenho tempo de buscar ao Senhor, né? Eu estou envolvida com tantas coisas, dando prioridade a tantas coisas, né? E o Senhor está dizendo, não, me dá o teu dia, me dá, dá-me, né, o teu dia, a tua hora, esse momento, me dá isso, né, que você requer e olha como tão importante na sua vida, sabe? Algo de tão valor que você dá na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele não entende, ele até questiona, deixa eu colocar aqui, né? Questiona, que melhora mais, questiona, né, ao seu pai, não, a verdade não um questionamento, mas porque havia um processo, havia uma forma de sacrifício, era necessário o cordeiro para que houvesse um sacrifício. E ele não estava vendo ali, porque ele não sabia, né, só Abraão, que ele seria o sacrifício. Muitas vezes Deus vai colocar você como sacrifício para a provisão dele acontecer. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus falando muito forte ao meu coração, né, assim, e Deus começou a falar e eu comecei a dizer, mas Senhor, o Senhor pediu a Abraão, o pai da fé, né? Parece aos meus olhos e aos teus olhos muito fácil dizer assim, mas foi para Abraão, né, que o Senhor pediu, né, assim, o pai da fé, né, assim, como se Abraão não fosse humano como eu e como você, que ele não tinha sentimentos, que ele não tinha, né, algumas preocupações. Ele tinha, ele era humano quanto eu, quanto você, mas Deus escolheu ele para ser o exemplo, para ser o pai da fé. Muitas vezes nós vamos passar por situações
porque simplesmente Deus nos escolheu, né, assim, e quando Ele nos escolhe, Ele nos chama, ainda que a gente diga, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso nesse momento, o Senhor está dizendo, filha, você é o sacrifício. Você é o sacrifício. Entenda, em nome de Jesus, não distorça a minha palavra, tá bom? A palavra que Deus está trazendo nessa manhã. Ele não está pedindo aqui um sacrifício de salvação, porque Ele já fez por mim e por você, tá certo? Ele já se fez sacrifício por nós. Mas muitas vezes Deus vai requerer de nós um esforço de entregar aquilo que para a gente parece tão importante, que a gente às vezes não quer abrir mão para que o Senhor providencie. Porque há momentos, querido, que nós vamos ser, sim, o sacrifício. Mas tem momentos e situações na nossa vida que é o Senhor que vai providenciar o cordeiro, o sacrifício, a provisão. O texto vai mostrar, querido, que quando ele obedece, mesmo naquela dor, naquela situação que era difícil para ele, porque envolvia o seu único filho, o filho da promessa. Ele já tinha perdido um da escrava, que não era o da promessa, Ismael, né? E agora ele estava com o filho que era querido, era amado, desejado, era uma promessa realizada e cumprida. Né? Talvez você não consiga entender, mas ali estava envolvido. Imagine você na inocência perguntar para alguém, né? Assim, e aí, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai realizar? E você sabendo que é você, né? Talvez você esteja aí, né, dizendo assim, e aí, pastora, tudo bem? Tá tudo legal? Né? Assim, né? Sem saber, né? Assim, que o sacrifício é você, que sacrifício sou eu, que Deus está usando, né, para Ele providenciar para si, né, a provisão do Senhor. E Isaac e Abraão desejam obedecer, como nessa manhã eu simplesmente desejei obedecer. E a Bíblia vai dizer que ele diz, né, Abraão, uma frase que foi essa que o Senhor falou muito ao meu coração. Abraão tinha uma convicção e uma certeza, e ele disse, meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Nessa manhã, através da obediência, uma provisão do Senhor. Talvez você esteja dizendo, Senhor, isso é tão difícil de eu entregar, é tão difícil de eu fazer, me custa sono, me custa, sei lá, de vontade, porque talvez Deus esteja te pedindo um momento mais de santificação e consagração, e aí você está dizendo, mas eu gosto muito de comer, eu não consigo, né, deixar de me alimentar, de passar esse momento, né, jejuando, buscando a presença de Deus, santificando a tua vida, né, se sacrificando ao Senhor. Ou talvez Deus esteja dizendo assim, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você iniciar o teu dia, né, assim, dá-me, né, esse momento, essa entrega, né, para que eu provê para você o cordeiro. Era a provisão do Senhor. Abraão estava olhando para Isaac, ele disse, olha, tá aqui. Tinha outras coisas que envolvia, né? Por exemplo, precisava da lenha, estava ali. Precisava da faca, o cutelo, estava ali. Faltava só o cordeiro, o principal, né, para o sacrifício. Isaac não estava entendendo, né, assim, às vezes há outras coisas envolvidas que tem, mas o cordeiro mesmo, né, o sacrifício é você. Mas existem momentos na nossa vida que Deus vai desejar a minha posição e a tua, porque é Ele que vai providenciar para a minha vida e para a tua vida o cordeiro. A Bíblia vai dizer que ele obedece até o fim ao Senhor, né? Mesmo que isso custava, né, dor para ele, mas ele desejou obedecer, porque ele entendia, o que Deus está fazendo está certo, né? Assim, eu não estou entendendo, mas
Deus está providenciando, Deus vai fazer algo, né, assim, e a Bíblia vai dizer que ele imolou, né, o seu filho, amarrou ali, né, e a Bíblia não relata a palavra de Isaac, quando ele estava sendo envolvido, né, amarrado na corda, colocado ali em cima do holocausto, né, assim, quando seu pai estendia a mão, a Bíblia não relata que Isaac questionou e disse, como assim, pai? Como assim? Porque às vezes Deus vai pedir de nós, vai requerer de nós algo, e muitas vezes a gente vai estar dizendo assim, como assim? Por que eu? Por que eu, Senhor? Né? Às vezes a gente está dizendo assim, ó, eu vim aqui trazer a palavra, eu vim trazer, né, a lenha, eu vim trazer a faca, mas por que eu? Né? Não sei como você está aí do outro lado, né? Assim, ou como você está questionando, mas eu sei também que quando a gente obedece a Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor, quando Abraão ergueu os olhos para o céu, né? Ele que ergueu os olhos, ele viu um cordeiro, né, já amarrado, como era o processo, né, já amarrado, pronto para o sacrifício. E a Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que Abraão colocou daquele lugar do Monte Moriá, né, colocou o nome daquele lugar, né, daquele monte de Deus proverá, porque ele viu através da obediência dele, né, assim, a providência, a provisão do Senhor. Nessa manhã eu quero te dizer, ainda que seja tão difícil, tão difícil de estar aqui, de você estar aí também do outro lado, entregando para Deus, mas eu quero te dizer que quando você obedece à voz de Deus, há uma provisão de Deus sendo gerada na tua vida nessa manhã, neste dia, através da tua entrega, através da tua obediência, ainda que você esteja questionando, né, como Isaac perguntou a seu pai, tá aqui a lenha, tá aqui, né, a faca, mas cadê o cordeiro? Tá faltando o cordeiro, estava faltando a provisão, estava faltando algo para completar o sacrifício. Mas a Bíblia vai dizer que a experiência que o Senhor estava querendo dar a Abraão era sobre a provisão. Por isso que naquele monte é chamado o monte de Deus proverá, porque ele viu, através da obediência dele, a provisão de Deus. Muitas vezes, querida, Deus já está falando contigo, Deus já está te pedindo a tua vida, pedindo o teu momento, né, pedindo as tuas horas, né, em sacrifício agradável ao Senhor, né, no derramar, numa obediência. Deus está pedindo algo para você entregar para Deus, e muitas vezes você está dizendo, não, Senhor, tá aqui, eu tenho feito isso, mas isso eu não quero te entregar, não. Abraão não pensou nisso. E por isso, Abraão, querido, colocou o nome daquele monte, um monte que já existia. O nome daquele monte era o Monte Moriá. Mas ali, ele disse assim, esse monte é chamado do Deus proverá. Porque ali, no lugar da obediência, no lugar da entrega, né, ele viu a provisão do Senhor sobre a tua vida. Fica no lugar da entrega, fica no lugar, sabe, querida, onde Deus tem te pedido, sabe, fica no lugar da obediência, sabe, não vai procurar nem ali, nem acolá, né, assim, mas simplesmente fica no lugar onde Deus tem te conduzido, onde Deus tem falado contigo, onde você tem ouvido a voz de Deus, sabe, e que o Senhor tem envolvido, tem dado, né, tantas provisões, né, assim, muitas vezes nós vamos procurar ali, acolá, né, assim, e eu quero dizer, querido, que é através da obediência ao Senhor que você vai ver a provisão de Deus chegando sobre a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Eu não sei se que aparece para mim, Bia, se é a irmã de Andréia, né? Seja bem-vinda, né? A diaconisa Andréia, Camila está conosco
nessa manhã, que Deus abençoe, né? Que o Senhor te conceda, a você que está aí me assistindo, a Ivanilza também está comigo, você que está aí assistindo, né, essa palavra, e a você que vai ouvir depois lá do canal, né, você vai estar ouvindo nessa palavra, que você ande em obediência ao Senhor, entrega o que Deus está pedindo a você. Se Deus está pedindo a tua vida como sacrifício, entrega. Entrega, porque quando você entrega, vai gerar provisão do Senhor na tua vida. Ainda que isso te custe muita dor, às vezes sofrimento, mas entrega. Entrega a Ele, porque só quando você entrega é que vai gerar a provisão do Senhor para a tua vida. Que Deus abençoe, né, a sua vida nesse... depois eu explico lá, Andréa, tá certo? Como é bom, porque no Senhor a gente tem, né, a nossa força, né, é o Senhor que nos capacita, está aqui, né, assim, e você vendo dessa maneira, porque é o brilho de Jesus que faz isso, né? Que Deus abençoe, né? Fiquem na paz, um excelente dia a todos, né? Que você está ouvindo, que vai ouvir, né, essa ministração, guarda na tábua do teu coração, né? Te oferece como sacrifício ao Senhor, né? Lá em Romanos 12 vai dizer que apresentei os vossos corpos, né, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, ou seja, com entendimento. Entendimento de que quando você entrega, quando você se sacrifica, quando você faz, você vai ver, né, a recompensa de Deus pela tua obediência. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.